Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do Profissão Barbeiro, o evento que vai te ajudar a se tornar um profissional de verdade. Na aula anterior, eu trouxe um conteúdo sobre habilidades que o barbeiro precisa ter para se tornar e ser reconhecido como um verdadeiro profissional dessa área. Quem assistiu essa aula, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu e as lições que você tirou dessa aula. O que você já conseguiu executar? Você conseguiu colocar isso no seu dia a dia? E qual foi o resultado que você teve? Nessa aula, a aula 1, eu trouxe algumas características que diferenciam a barbearia clássica da barbearia moderna e dessa barbearia mais freestyle, que são esses desenhos que nós vemos por aí na internet. Eu também trouxe os 3 tipos de carreira que o barbeiro pode seguir. Ele pode ser um colaborador, ele pode ser um dono de barbearia ou ele pode ser um empresário. Esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Agora, se você chegou aqui já nessa segunda aula, eu sou Almir Laurindo, barbeiro há mais de 8 anos e educador de barbearia clássica. Já certifiquei mais de 3.000 alunos e hoje eu estou aqui para te ajudar a alavancar a sua carreira. Na aula de hoje eu vou trazer uma forma geral de técnica de corte. Essa é a forma geral que eu trabalho no meu dia a dia. São alguns ângulos de corte que compõem uma forma octogonal, ou como muitas pessoas chamam, octagonal. Essa forma eu vou utilizar em 3 cortes diferentes, nas suas respectivas proporções. E vou te mostrar como fazer um corte todo na tesoura, como fazer um corte com degradê, e como entender melhor o caimento do cabelo e as direções e variações que você tem dentro de um corte feito com base nessa forma octagonal. Vem comigo aqui para o Bob, que a gente vai começar a parte técnica. Primeiro eu começo molhando o cabelo e fazendo as divisões. Eu vou usar uma divisão muito comum, que é uma divisão de meia ferradura. Essa divisão ela vai te ajudar a entender o que é lateral e o que é topo. No meu borrifador não tem nada, só tem água. E eu quero deixar esse cabelo bem molhado. Agora que eu molhei bastante esse cabelo, eu vou fazer uma divisão que parte aqui dessa recessão alta e vem até a coroa. Essa divisão, ela já separa o topo da lateral. Eu pego uma parte da nuca, do occipital e da coroa. E deixo apenas uma parte do topo separada do restante. E o que eu vou fazer aqui? Inicialmente, eu vou criar um ângulo diagonal. Esse vai ser o meu ângulo inicial, em todas as mechas. E depois eu vou quebrar essa ponta com um ângulo reto, paralelo à cabeça, que vai dar início à nossa forma octagonal. Quando eu terminar essa lateral aqui, eu vou repetir o processo do outro lado. Todas as divisões que eu vou fazer aqui, elas serão divisões diagonais com a espessura em média de 1 dedo. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Divisão de mechas em linha diagonal. Ângulo de corte, ele começa também em linha diagonal e depois em linha vertical em paralelo à cabeça. Beleza? Então vamos lá começar o processo desse corte de cabelo. Durante esse processo de corte diagonal, vocês vão ficar com uma música rolando aí e a gente vai acelerar esse processo para essa aula não ficar com 2 horas, 3 horas de aula. Até porque eu vou mostrar para vocês aqui 3 cortes totalmente diferentes.
Agora que eu já fiz toda a minha linha diagonal de corte, eu vou trabalhar acima da linha da têmpora, numa linha vertical. Então, ó, lembra que eu tinha uma linha diagonal? A gente precisa quebrar acima da linha da têmpora essa linha diagonal e transformar ela numa linha vertical. Apenas esse detalhe de transformar essa linha diagonal em linha vertical, ela já tira o peso que eu tinha dessa parte do cabelo, deixando o corte um pouco mais enxugado, mais próximo da cabeça. Eu crio uma forma mais leve, um penteado muito menos pesado. Eu vou fazer esse repasse em linha vertical, em paralelo à cabeça, até o outro lado aqui, que foi o ponto que eu fiz todo o meu ângulo diagonal. E depois eu repito o processo do lado esquerdo do bob. Agora que nós já fizemos essa lateral, vou partir para essa outra lateral, repetindo todo o processo, todas as mechas que eu cortei aqui, ó, para recapitular. Divisões diagonais, ok? Ângulo de corte diagonal. Depois eu quebrei esse ângulo de corte diagonal apenas acima da linha da têmpora, com um ângulo de corte vertical. Então imagina que aqui a gente vai ter esse ângulo, ó. Nós teremos exatamente esse ângulo. Por que que eu preciso desse ângulo? Eu quero esse ângulo vertical para ter mais equilíbrio, para ter menos peso. E esse ângulo diagonal aqui embaixo, ele vai fazer a junção com o acabamento, com a base. Então eu vou limpar aqui o taper depois, e eu vou precisar dessa transição, senão eu vou ter uma marca. Imagina que eu cortasse todo reto. Quando eu penteasse esse cabelo para baixo, eu ia ter uma marca. Só que aqui eu não tenho essa marca. Eu tenho um ângulo diagonal de corte e tenho um ângulo reto de corte. É isso que eu tenho. Eu tenho equilíbrio e acabamento. Agora eu vou repetir isso desse lado. Todas as mechas que eu cortei na base. Então pensa que eu puxei a mecha aqui, separei ela, cortei na base. A outra eu também trouxe na base. O que é cortar na base? Cortar na base é quando você divide a mecha e corta ela prospectando ela para cima, sem levar para trás, para frente, para um lado ou para o outro. Ok? Eu vou repetir esse processo nessa lateral. Trouxe esse ângulo diagonal, agora eu vou quebrar esse ângulo acima da linha da têmpora, deixando ele apenas
vertical. Tá vendo aqui, ó, ele tá diagonal, certo? Aí eu venho aqui acima da linha da têmpora e deixo ele vertical. Vou fazer isso em todas as mechas. Eu usei a mecha anterior como referência para a mecha atual. Isso em toda a parte do processo. E aqui também eu vou fazendo a mesma coisa, usando a mecha anterior de referência para a mecha atual. Eu já concluí toda essa parte de corte lateral. Agora eu vou para o corte do topo. E eu quero que essa parte do topo se comporte totalmente independente. Só para vocês entenderem como que eu vou fazer isso. Aqui nós temos lateral, aresta, franja, topo, coroa, occipital e nuca, certo? O cabelo ele vai se encaixar todo aqui, nessa parte de trás do cabelo. A franja, eu vou direcionar ela para cima e ela vai encaixar aqui no topo. A lateral e a aresta, elas vão vir para baixo e para trás. O topo vai vir para cima também. E aí no final de tudo, o cabelo vai se encaixar aqui atrás. Isso vai possibilitar com que cada parte se movimente de forma independente. Só que elas vão somar para o aspecto visual da forma completa, do todo, do penteado. Isso vai dar um aspecto visual muito mais bonito. Pensa que você vai ter muito mais movimento aqui ao invés de só ter um cabelo esticado para cima. E como que a gente vai estruturar esse corte, Almir? Vou te explicar agora. A gente começa estruturando esse corte fazendo uma divisão que vai da recessão alta e atravessa a cabeça em linha diagonal. Ela vai literalmente, eu vou até abaixar aqui, ó, vou mexer um pouco no bob, ela vai literalmente cruzar a cabeça. Então, ó, a gente pega aqui da recessão alta e cruza a cabeça. Essa parte que sobrou, a gente volta e prende ela, para ela não ficar atrapalhando aqui durante o processo. Essa parte que a gente dividiu aqui, em linha diagonal, eu vou pegar uma linha que é correspondente à aresta. É essa linha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma subdivisão? Então, eu vou ter uma divisão em diagonal e eu fiz uma subdivisão para pegar somente a aresta. Porque é isso que vai possibilitar que a aresta se movimente de forma independente. E o que eu vou fazer com essa aresta? Eu vou jogar para cá e vou cortar ela com base na linha da têmpora. Tá vendo aqui que eu tenho uma linha que eu criei quando eu fiz todo o corte lateral? Eu vou cortar baseado nessa linha. Eu trago esse cabelo para essa base e corto. Agora a gente ficou com essa última subdivisão. E o que a gente faz com ela? Traz. Só que eu não vou puxar para baixo em linha reta. Eu vou trazer para uma diagonal. Tá vendo que o cabelo da aresta eu cortei penteando para baixo e esse aqui eu vou cortar penteando ele assim? Porque o comportamento desse fio vai ser outro. Então, ó, eu trago ele aqui em linha diagonal para trás e encaixo ele, ó, aqui atrás, na mesma linha que eu tinha feito anteriormente. Ó, trago ele aqui para trás e aí eu tenho minha base aqui, ó. Essa aqui é a minha base. Sem tensionar muito, sem esticar muito o cabelo. Eu venho cortando o cabelo todo, até a parte posterior. Sempre baseado
na referência da linha do occipital, que eu puxo ela para cima e ela serve como guia. Então, ó, minha guia aqui embaixo, eu venho e corto o cabelo. As bases, elas acabam servindo de guia para todo o processo de corte. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí vai sobrar só a franja. Eu pego aqui da recessão alta, cruzo essa divisão. Agora sim, ó, sobrou unicamente a franja, que é esse triângulo aqui, ó. Aí agora eu vou fazer aquela minha linha reta, que corresponde à aresta. Aí a gente puxa ele para cá. Ó, recessão alta. Puxa para cá. Tá vendo que eu tô esticando muito? Não é isso que eu quero. Vira o pente. Puxa. E aí sim, ó. Agora eu posso cortar. Show! Agora eu vou trazer o restante da parte do topo, só que em linha diagonal. O próprio cabelo, ele te entrega, ele te dá a base. O próprio cabelo te mostra qual que é a base que você tem que seguir. E aqui, ó, ele já vai encaixando. Agora a gente vai cortar a franja. E a franja, ela vai ser cortada de forma igual. Tanto para esse lado quanto para o outro. Então, ó, a gente vai apoiar esse dedo aqui, ó. Sabe esse dedo? Apoia ele aqui. Você não vai usar ele para xingar ninguém, não. Você só vai apoiar ele aqui. Vai puxar o cabelo para baixo. E eu uso esse canto do olho para cortar e determinar o comprimento. Então, ó, peguei o canto do olho aqui. Estou determinando o comprimento. Agora vamos fazer isso para o outro lado. Dessa forma, os dois lados ficam iguais. Ó, a gente vai pegar só a franja, é só a franja que eu quero. Vai puxar para baixo, lá no canto do olho. Deixa eu arrumar o bob aqui, que ele tá muito cabisbaixo. Aí, ó, show. Puxa, sem tensionar tanto. Cheguei ali no canto do olho, faço o corte que eu preciso. Esse corte ele precisa vir em linha diagonal. Porque quando esse cabelo for prospectado para cima, ele vai fazer isso aqui. Que é exatamente esse resultado que eu quero, ó. Da franja mais longa. Sabe por que essa parte aqui ainda não tá ok? Porque eu tenho que voltar para cá, revisar o meu ângulo e ver o que eu fiz de errado ou o que faltou. Eu determinei bem o ângulo aqui? Determinei. Mas e o restante aqui, ó? Eu não mexi. Então, ó,
Esse é um dos pontos que eu vejo que o barbeiro erra, e por isso ele fica muitas vezes com um tufo de cabelo aqui no meio e não entende o porquê que isso acontece. Fala, pô, meu, mas cara, eu cortei tudo certinho, tal, o que que houve? Você precisa vir nele aqui, ó, e cortar. Precisa puxar para o outro lado e cortar também, porque senão você sempre vai ter esse excesso. E aí a gente penteia o cabelo todo para trás para conseguir chegar no resultado que a gente quer. Você vai fazer um último repasse dessa franja, conferindo o comprimento. Se não estiver ok, esse é o momento de você fazer o último ângulo dela. Aí sim. Agora sim, ó. Perdi a ponta, corta. Agora sim, ó. Agora eu tenho o ângulo que eu quero. E para completar a forma octagonal, eu preciso de mais alguns repasses. Então vamos recapitular aqui junto comigo? Eu trouxe um ângulo diagonal na base, um ângulo reto na lateral. Agora, ó, eu vou tirar a coroa, vou separar essa parte da coroa e vou trabalhar um ângulo reto aqui, ó. Vou continuar esse ângulo reto e depois eu vou prospectar ele para cima num ângulo de 135 graus. Então eu vou ter aqui diagonal, reto, diagonal. A gente prospecta para cima, corta. Prospecta para cima, corta. Prospecta para cima, corta. Como que eu fiz essas divisões aqui? Eu peguei primeiro essa parte, levei, cortei. Peguei uma outra parte, levei para cima e cortei. Fiz isso novamente numa outra mecha, levei para cima, cortei. Fiz isso numa próxima mecha, cortei. Aqui eu paro. Nesse ponto aqui, quando eu já começo a invadir a outra lateral. Então agora a gente vai fazer isso aqui. Então, ó, divide, prospecta o cabelo para um ângulo de 135 na base dele, tá? Ó. A gente vai pegar o cabelo aqui e vai elevar ele na base. Corta. Puxa a divisão. Ângulo de 135 e corta. Agora sim, eu tenho uma forma completa octogonal. E aí agora, o que eu tenho que trabalhar aqui? Os acabamentos. Esses acabamentos, eles têm que partir, ó. Tá vendo toda essa região aqui que tá arrepiando? Eu posso tirar ela. Pente corrido. Num cliente, esse cabelo ele vai te obedecer muito mais. Só que como eu estou cortando o cabelo de um boneco, esse cabelo acaba ficando arrepiado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse cabelo.
para conseguir um acabamento legal aqui, ó. Fiz uma lateral, vou fazer a parte da nuca. Agora um ponto importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Existe um limite para taper. E esse limite eu vou ensinar para vocês. Nós temos 4 tipos de acabamentos. E algumas pessoas chamam isso de 4 tipos de fade. O primeiro é o taper fade. Taper fade ele pode ser localizado. Ele pode ser só nas costeletas, ele pode ser só na nuca, ou ele pode ser nas costeletas e nuca. A partir do momento que esse fade ele passa por cima da orelha e se une, ele começa a ser um low fade. O low fade ele tem em média a altura de um dedo, que é o fade baixo, o degradê baixo. É aquele degradêzinho de um dedo. O mid fade é o medium fade, o degradê médio, ele tem 2 dedos de altura. E ele normalmente acompanha a linha da têmpora. Por isso que a maioria dos cortes tem essa curva, né? Tem essa linha mais inclinada. E o porquê dessa linha mais inclinada? Todos os cortes que precisam preservar a coroa para ter caimento, ele precisa dessa angulação para poder ter encaixe. Sempre que você for fazer um corte que o cliente pedir mid fade, um degradê na lateral ali, um pouquinho mais alto, tal, só que o topo curto, você não precisa fazer essa inclinação. Você pode fazer reto, porque você não precisa preservar comprimento aqui. Às vezes eu vejo uns cortes aí, o topo curtinho e um mid fade com uma curva gigante, visualmente não fica legal. Então já pega essa dica de bônus aí. O high fade, ele é feito aqui muito próximo da recessão alta. Ele tem 3 dedos de altura, né? Você sobe aqui 3 dedos com a zero, você tem um espaço para disfarçar muito curto, e muitas vezes, se você tiver um topo muito longo, você corre o risco desse cabelo ficar marcado. Então é importante tomar cuidado com o high fade, com o fade alto. Então, ó, 4 tipos. Taper, primeiro. Low fade, o segundo. Low fade de um dedinho é o segundo. Mid fade, tem 2 dedos de comprimento. É o terceiro tipo de fade. E o high fade é o 4º tipo de fade. O high fade ele vem em média com 3 dedos de altura aí na zero. Beleza? Outro detalhe importante. Até onde eu posso ir com o meu taper, Almir? Cara, o taper, para que ele fique harmônico, ele tem que vir até o meio da orelha, no máximo. Só que quando ele chega no meio da orelha, ele já tem que estar nesse comprimento natural. Então se baseia sempre o quê? Eu vou trabalhar com máquina até o início da orelha, que é o lóbulo. Porque para você disfarçar o trabalho que você fez com a máquina, para você tirar a marca com pente corrido e tesoura dentada, você ainda vai levar mais 1 ou 2 dedos. E aí que você chega no seu limite. Isso é relacionado ao aspecto visual. Se você tem um cara com uma nuca muito grande, com espaço lateral muito curto, e aí todas essas proporções você vai ter que trabalhar de forma diferente, visando o aspecto visual. Nesse tipo de cabelo, com a aresta, com a lateral menor, às vezes você só vai ter espaço para trabalhar um dedo aqui de degradê, porque essa parte lateral do cliente é menor, ela é mais achatada. Então é importante você fazer essa leitura do tipo de cabeça que você está trabalhando e do tipo de cabelo, isso vai te ajudar. Agora vamos começar o processo do taper. Quem aí tem dificuldade para fazer degradê? Manda aí nos comentários dessa aula. Fala assim, ó, eu tenho. E qual degradê que sai mais na sua barbearia? É o mid, é o high, é o low, é o taper? Manda aqui, vamos ver como que estão as barbearias aí desse mundão. Eu acredito muito que
é mais pedido nas barbearias é um mid fade e um high fade, que é o que a gente mais vê aí no dia a dia na rede social. Manda aí que a gente vai estar respondendo, eu vou estar respondendo vocês. Dentro do taper fade, você pode optar por fazer um taper em linha reta, curvado para cima ou curvado para baixo. O que que muda? Quando você faz curvado para baixo, você realça esses acabamentos. Quando você faz curvado para cima, você não tem essa característica nos acabamentos, e nem quando você faz reto. Eu particularmente não gosto muito de fazer o taper curvado para baixo. Eu gosto de investir num taper mais limpo mesmo, sem marcas nas laterais, sem realçar acabamento das laterais. E eu costumo oferecer o taper para todos os clientes. O cliente passou a 1 na lateral, eu ofereço o taper. E aí eu falo para ele, cara, como que você quer o acabamento aí na parte de trás do pezinho? Você quer um acabamento reto ou um degradê? Aí ele, se ele não conhece, ele fala, pô, como assim degradê? E a explicação que eu uso é, vamos lá, deixa eu te explicar a diferença. Se a gente fizer um acabamento reto, uma linha, com alguns dias essa linha vai sumir, certo? Certo. Isso dura em média de 5 a 7 dias. Se o seu cabelo demorar muito para crescer, vai durar 10 dias no máximo. O taper, ele leva uns 15 dias para começar a sumir. E quando o seu cabelo vai crescendo, ele cresce de forma mais homogênea, mais limpo, mais organizado. Cara, a cada 10 clientes, 9 pede para eu fazer o taper. Depois que eu dou essa descrição. Então esse é um jeito que eu encontrei de oferecer o taper para o cliente e ele aceitar. Agora que eu já fiz o trabalho de máquina, eu vou trabalhar, ó, em todo esse excesso aqui, ó. Tá vendo que essa curva tá bem acentuada? Eu vou suavizar essa curva. Eu venho com o pente corrido, puxando o meu pente para fora, na intenção de suavizar a angulação desse cabelo. E aqui eu já venho trazendo conexão para a base octagonal de corte. Agora que eu já organizei o taper tanto no lado direito quanto na nuca, eu vou fazer ele do lado esquerdo. Agora sim. Concluímos toda essa parte de taper, de corte reto. Agora eu vou passar um grooming nesse cabelo, vou secar ele, observar como que ele tá. E fazer um trabalho de polimento com tesoura dentada.
Eu gosto de espalhar bem o produto no cabelo, deixando ele bem homogêneo, bem espalhado. Eu vou trabalhar com o secador no ar morno. E para quem está morrendo de curiosidade de saber qual foi o grooming que eu usei, eu vou mostrar aqui, ó. O grooming que eu usei foi o grooming da Jelly Roll Greasy. É um grooming tonic. Agora vamos secar esse cabelo. Eu vou começar secando ele pelas laterais, depois eu vou vir para a parte de trás e depois o topo. Vamos lá, para onde que eu quero chamar a sua atenção agora? Ó. Lembra que eu falei para você que cada parte ia se comportar de forma independente? E é exatamente isso que a gente tem. Ó. Eu tenho o topete, todo direcionado para cima, a lateral que eu posso direcionar para baixo, para trás, e essa parte da aresta que comunica tudo aqui. Quando eu passar a pomada, isso aqui vai ser muito mais visível, mas a gente já consegue enxergar essa perspectiva que você consegue aplicar quando você corta o cabelo com essas seções de lateral, aresta, uma subdivisão no topo e a franja. Então, esse processo octagonal, ele serve não só como base, mas como um repasse, um cross-check, um último confere no intuito de direcionar o cabelo da forma que você quer. Aí a gente vai ter toda essa parte de topo se comportando independente e eu consigo explorar todo o restante do cabelo. Eu consigo fazer com que ele tome várias direções. É esse o ponto que eu queria chegar. Aqui ainda está faltando polimento. Eu vou fazer um polimento com tesoura dentada. Por serem manequim, essas partes aqui, ó, elas estão fora de encaixe. Mas eu trabalho com tesoura dentada aqui e elas vão se encaixar, que é o que vocês vão ver agora. Eu já tenho toda a forma que eu preciso, tanto do corte quanto de polimento. Nessa parte final, eu vou passar um secador frio para tirar os cabelos que ficam aqui, ó, na cabeça do cliente. Esse secador frio ele me ajuda a dar uma última fixação no penteado, direcionando o cabelo da forma que eu quero que ele fique.
Aqui eu já tenho a minha forma geral, já tô com o cabelo pronto, só preciso aplicar um pouco de pomada. E dentro desse cabelo aqui, eu consigo tirar um pompadour, eu consigo tirar um Ted Boy ou um Jelly Roll. Isso só depende da forma com que eu vou finalizá-lo. Eu também consigo tirar um Pomp White Apart. É aquele cabelo que tem um topete alto aqui na lateral, né? E ele vem dividido. A gente tem uma divisão nesse cabelo, que é exatamente isso aqui, ó. Por que que eu consigo todas essas formas? Porque eu tenho um octágono feito no cabelo. Com isso, eu não tenho excessos aqui. Se eu pentear para baixo, se eu pentear para diagonal, eu não tenho excessos. Eu não tenho excessos se eu puxar para esse outro lado aqui, ó, não tenho excessos. Eu consigo dividir o cabelo e eu consigo fazer até um Executive Contour aqui. Qual que é o princípio básico do Executive Contour? Não ter degradê na lateral, ter o topo um pouco mais longo e ser dividido. Eu vou mostrar para vocês com uma pomada que eu consigo sim fazer um pompadour white apart, que é aquele pompadour com divisão, e também consigo fazer um Executive Contour nesse mesmo cabelo. A pomada que eu vou usar para fazer isso é uma pomadinha à base de óleo. Toda vez que eu quero estudar qualquer tipo de penteado, eu uso pomada à base de óleo. Essa pomada ela permite com que eu altere o penteado apenas esquentando ela novamente. Então eu vou usar a Strong Oil da Jelly Roll Grease. Acabei de abrir ela aqui, ó, tá zeradinha. Vem bonita, hein? Tá louco. Vou estrear ela aqui com vocês, hein? Ó, vou pegar uma quantia significativa. Beleza? Você vê que eu peguei bastante pomada, mas o pote ainda tem pomada pra caramba. E isso aqui eu vou ficar trabalhando e trabalhando e trabalhando. A gente vai conseguir fazer esses 3 cortes com essa quantidade de pomada. Então, ó, a gente pega aqui, pomadinha à base de óleo, tem que esquentar na mão, tá? Para você conseguir trabalhar com ela. Pomada à base de água, você não esquenta na mão. Porque quando você esquenta uma pomada à base de água, você derrete ela e ela perde o princípio de fixação. Ela não tem fixação. Só que com pomada à base de óleo é diferente. Você precisa aquecer ela para trabalhar. Agora a gente vai aplicar essa pomada no cabelo do Bob. O Bob tá com a gente aqui firme e forte, ó. Você vê que ele não dormiu a aula inteira. E vai continuar sem nem piscar, cara. Esse é um dos melhores modelos que eu já tive, um dos modelos mais quietos. Ele não falou nada, não pediu nem água. Então, ó, vamos lá passar uma pomadinha aqui nesse cabelo. Espalhar bem ela. Espalhar bem ela na raiz. Vamos lá, agora que a mágica começa. O pente, depois que você aplica a pomada, você vai usar ele para terminar de espalhar a pomada. Você não já vai vir penteando o cabelo. Principalmente pomadinha à base de óleo, que ela possibilita isso, ela te dá essa liberdade. Então, ó, termina de espalhar o produto com calma. Sem pressa. Eu não passo o pente raspando o produto, usando essa parte. Eu uso só os dentes dele, dessa forma. Porque se você passa assim, ele vem tirando o produto, né? E não é essa a ideia.
E olha só que bonito, ó. Se eu não quisesse fazer um pompadour, eu teria praticamente um Vanguard aqui, cara. Que é o corte do Conde Drácula, o corte do Dom Vito Corleone, o corte businessman, um homem de negócios. É aquele cara que já conquistou tudo na vida, que não precisa mais chamar atenção com um degradê e também não precisa mais ficar com aquele contorno executivo para poder fazer uma média com os diretores da empresa, né? Então, ó, aqui a gente começa a brincar com o cabelo, tá? Pensa que aqui eu tenho um Vanguard bonitão, longo, taper na nuca, nas costeletas. Perfeito. Se eu quiser tirar um executivo daqui, eu vou partir de onde? Da recessão alta e vou dividir esse cabelo. Vamos começar a dividir esse cabelo. Olha só que beleza. Aqui eu já tenho o quê? Um executivo. Pô, Mir, mas como assim você já tem um executivo? Confere aí comigo, ó. Ó. Vamos pentear ele mais para lá. Dividindo melhor esse cabelo. Para você conseguir visualizar ele 100%. Isso que é o mais legal dessa forma octagonal de se trabalhar, cara. É que eu consigo tirar diversos cortes de um cabelo um pouco mais longo. Agora imagina isso em proporções menores. Seria possível? Também, só que em proporções menores. Imagina que nós não teríamos esse comprimento todo na lateral. Como faríamos? Seria da mesma forma. Geral, só que com comprimento um pouco menor. E olha lá, ó. Levantei, dei um pouquinho de volume. Já tem um Executive Contour. Aí a gente vem ajeitando aqui com a mão. E tem um Executive Contour. Deixa eu tirar o bob aqui para poder mostrar para você. Tenho a minha divisão, certo? Tenho a minha divisão do Executive Contour, taper na nuca, nas costeletas, coroa preservada, um cabelo um pouco mais executivo, continua encaixado, eu continuo com um volume legal aqui nessa parte. Eu tenho todas as partes aqui, ó, trabalhando de forma individual e se encaixando nessa parte. Então, ó, vamos supor que eu levante aqui, ó. O que a gente consegue fazer? Levantar bem, separar bem e ainda assim ter conexão, ó. Eu consigo levantar bastante o cabelo e ainda tenho conexão. Ô, Miri, se eu quisesse, sei lá, fazer um pompadour com uma divisão, cara, conseguiria? É só levantar mais aqui, ó.
Então, ó, a gente vem levantando o pômpador. E ele tem uma divisão aqui, cara. Pô, Mir, mas será que esse cabelo vai encaixar? É o que a gente vai ver agora, ó. A lateral aqui está encaixada. A parte do topo, vou terminar de encaixar ela agora. E o cabelo todo funciona muito bem. A gente consegue organizar bem o topete para não deixar aquela bagunça, que particularmente eu abomino essa bagunça aqui no topo. Todas as pessoas que já estudaram comigo sabem o quanto eu prezo pela organização dos fios, por esse encaixe muito bem feito. Então, olha só, a gente tem aí, ó, um pomp white apart. Um pompador com divisão. Tudo funcionando. E aí, quantos cortes a gente já viu aqui? Vanguard, um Executive Contour, um Pompadour, White Apart, e agora vamos fazer um pompzão mesmo, o verdadeiro. Vamos lá. Inclino o bob um pouquinho para frente aqui, porque esse peso vai ajudar a gente a dar volume no topete. E aí a gente começa a puxar o cabelo para cima. Vamos começar a direcionar ele aqui para cima. E aí a gente tem o cabelo direcionado para cima, uma diagonal aqui para trás e totalmente para trás. Temos três direções diferentes. Vamos ver o outro lado aqui. Aqui a gente também tem o cabelo para cima, numa diagonal, e conseguimos colocar ele também para trás aqui em linha reta. E aí nessa parte de trás, encaixar todo o cabelo, fazer ele funcionar. Fazer o penteado se manter organizado, todos os fios aqui nessa parte de trás. Então essa forma octagonal ou octogonal, chame ela como quiser, cara. Ela é uma forma geral que te possibilita trabalhar diversos tipos de penteados dentro não só da barbearia clássica, mas da barbearia como geral, como um todo. Então, cara, imagina que você precisa criar um corte e você precisa da base. Vem com essa base octagonal, desculpe, começa a trabalhar com ela, desenvolve o corte a partir dali, tira todos os excessos. Com isso você vai conseguir chegar no seu resultado. Se eu quisesse fazer qualquer outro corte aqui, se eu quisesse fazer um side part, por exemplo, eu só iria dividir o cabelo aqui e faria um fade nessa lateral. Somente. Essa seria a diferença. Porque o meu cabelo, esse cabelo que eu fiz aqui, ele não tem excessos. Essa estrutura de deixar o cabelo sem excessos, ela possibilita todos esses cortes divididos para trás, sem que você tenha dificuldade de manter o penteado no dia a dia. Então, ó, por mais que eu quisesse aqui fazer um side partzinho, né, aquele degradê e tal, era só fazer o degradê na base. Nada ia mudar, nada, exatamente nada, absolutamente nada. Eu só iria fazer o degradê. Pensa o seguinte, cara. Pensa que as proporções, elas só se elevam em relação à altura do corte geral.
para explicar isso melhor. Quando eu trouxe essa base octagonal, eu trouxe ela aqui embaixo. Pensa que esse cabelo teria um degradê. Se ele tivesse um degradê, essa forma só iria se elevar. Ela subiria para a linha da têmpora. E ela continuaria, ao invés de ser lá de baixo, ela viria um pouquinho mais para cima. Aí eu ia ter a transição do fade, o equilíbrio dessa aresta e muito provável que eu quebraria um pouco da marca que fica nessa mecha superior, completando a forma octagonal. E nessa outra lateral a mesma coisa. Transição do fade, equilíbrio da aresta, eu ia tirar a marca que fica da mecha superior e ia cortar o topo reto. Ia pentear tudo para trás e tudo ia funcionar na mais perfeita ordem. Porque a forma geral, ela funciona. Então, eu quero ver vocês praticando essa forma aqui. Pega um cabelo para fazer e aplica essa forma e me marca. Entre hoje e amanhã. Aproveita isso. Pega o cabelo, pô, Mir, vou pegar essa técnica aí de forma octagonal e vou trazer para o meu dia a dia, que eu quero ver o resultado que dá. Você vai ver a quantidade de penteados que você consegue fazer com essa forma geral octagonal. Você vai ver a diferença que vai dar no seu trabalho. Essa linha de base que eu trouxe para você, cara, ela pode te possibilitar criar pelo menos uns 5 cortes. E eu prometi para você que ia te ensinar 3. Então aqui a gente tem Executive, Ivy League, Scumbag, Side Part, Pompadour, Pompadour White Apart, Pompadour Long Trim, Vanguard e até mesmo o próprio Slick Back você pode usar. São 9 cortes. 9 tipos de cortes e variações que eu trouxe aqui para você com uma simples forma octagonal. Essa forma geral que eu trouxe para você, ela te possibilita todas essas variações. E ela também resolve o problema do seu cliente de diversas formas. Tem aquele cara que quer pentear o cabelo para trás, mas também quer pentear o cabelo para o lado. E de vez em quando ele penteia para o outro lado porque dá mais volume. E quando você entende isso, você consegue aplicar no seu dia a dia. Mas a pergunta que eu quero te deixar é a seguinte: quais dessas técnicas que eu passei hoje que você tem mais dificuldade? Como que o seu cliente te vê hoje? Como profissional ou como amador? Será que ele te vê realmente como o cara que é fera? Ele realmente está satisfeito com o seu profissional e com o corte que você entrega? É essa a pergunta que eu quero deixar hoje para você. O que está aparecendo aí na sua tela agora é o resultado de 2 alunos meus. Eles entenderam essas formas gerais e conseguiram esses resultados. Isso também é possível para você. Você só tem que pagar o preço, cara. Tá aqui nas aulas, aplicar, seguir junto comigo e avançar. Ir para o próximo passo, ir para o próximo nível. É importante que você esteja aqui. É importante que você aprenda e aplique. E todo esse conceito que eu trouxe para você hoje vai te proporcionar isso. Nosso evento não acaba por aqui. A gente ainda tem mais uma aula. E essa aula é uma das mais importantes. Mas vamos recapitular um pouco o que você aprendeu até agora? No primeiro dia eu te ensinei as habilidades necessárias para você ser visto como profissional. E hoje, as habilidades técnicas para você ser reconhecido como profissional. Amanhã eu vou te ensinar a lotar a sua agenda e colocar dinheiro no bolso. Que no final de tudo é o que você vai ver diferença. É no faturamento, é quando a grana começa a sobrar. Então, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu até agora. Se você está gostando das aulas, ainda dá tempo de convidar um amigo. Aquele cara que ficou meio relutante, ou aquela barbeira que, não, assisto depois. Fala para ele correr para conseguir assistir as aulas. Porque essas aulas só vão ficar disponíveis por 48 horas. Então corre para assistir, se quiser revisar de novo também é válido. Outro ponto importante, na aula de amanhã eu vou trazer uma novidade para você. E todo o conteúdo dessa aula vai ser para você conseguir aumentar sua clientela, vai ser para você conseguir ver resultado financeiro. São coisas que eu utilizo no meu dia a dia, são coisas que eu utilizo nas 2 empresas que eu trabalho, tanto no Barba Inc. quanto no Hangar 82, tanto na Quebrada quanto na Zona Nobre da cidade. E eu posso te falar com autoridade que o que eu fiz ali funciona. Então eu te vejo amanhã na próxima aula.